isso. Aí eu expliquei as duas principais doenças que são mais comuns, né, na nossa vivência, no nosso cotidiano, que é a hepatite B e o HIV, falei sobre eles, pelas duas, e falei também sobre os testes rápidos que são ofertados na atenção básica de forma gratuita, tanto para a hepatite B quanto para o HIV. E hoje também nós temos o teste rápido do COVID, que alguns de vocês acreditam que tenha sido feito. O interessante é que todos eles são gratuitos, né? A gente tem acesso. Então, qualquer dúvida que vocês venham a ter, precisem, desejem fazer, só procurar o postinho do bairro de vocês e aí a enfermeira ela vai passar as instruções que vocês precisam para poder estar realizando esses testes. Hoje, para a gente encerrar essa aula que a gente começou ontem, eu vou dar continuidade a essa parte aqui que eu não tinha falado sobre ela, e em seguida a gente inicia no nosso segundo momento a aula de hoje, que nós vamos falar especialmente sobre a norma regulamentadora, a NR32. Eu diria até que é impossível uma pessoa, nós que estudamos saúde, pagarmos a disciplina de biossegurança e sairmos dessa disciplina sem conhecer essa norma, porque é um dos assuntos principais da disciplina. Tem vários outros, porém o nosso tempo é limitado. Eu precisei dar uma enxugada na norma, porque ela realmente ela é bem extensa. Vocês vão perceber também que a gente vai precisar fazer uma leitura um pouquinho dessa norma. Não, infelizmente não tem outra forma. Eu gosto de abordar ela de outra maneira, mas isso em sala de aula. Como o nosso encontro é limitado, né, computador, e em virtude do nosso tempo ser pouco também, a gente não vai ter outro jeito, eu vou precisar explanar ela de uma forma descritiva mesmo. E vocês, fica aí a dica, desde já, porque vocês vão precisar dessa saber. Professora, está travando. Voltou? Acho que agora voltou. Agora voltou. Tinha travado aqui para mim também. Deixa eu colocar aqui nos slides. Opa, esse aqui já que voltou. Pronto. Então, vamos falar sobre a classificação das cirurgias quanto ao potencial de contaminação. Porque a gente divide, gente, essa parte, esse processo cirúrgico, em 4 partes. Em cirurgias limpas, contaminadas, potencialmente contaminadas e infectadas. É o último termo. Aí, para a gente entender a classificação de cada uma delas, eu separei os slides e trouxe algumas fotos para vocês visualizarem. Fica melhor de assimilar e compreender o que quer dizer cada uma. Então, primeiramente, a cirurgia limpa a gente compreende como um procedimento em que as condições elas são ideais, com o fechamento primário do campo cirúrgico, sem a inserção de drenos ou drenagem, sem a necessidade de um objeto penetrante, onde não vai acontecer inflamação nem quebra da técnica séptica. Não envolve também os tratos alimentar, gênito urinário e as vias aéreas. Um exemplo de cirurgia limpa, que a gente classifica, é essas cirurgias estéticas aqui. As cirurgias para retirada de tumor cerebral, por exemplo, e as cirurgias cardíacas. Isso aqui, nessa foto 3, onde eu estou passando aqui o meu mouse, é um procedimento cirúrgico chamado de angioplastia. Pacientes que já foram submetidos ou que já sofreram um IAM, que é um infarto agudo do miocárdio, precisa, né, não é regra, mas em sua maioria, esses pacientes, eles fazem esse procedimento aqui, chamado de angioplastia. Opa, coloquei. Esse processo, gente, vocês sabem que o infarto, né, ele é causado por um bloqueio de uma artéria. Geralmente é a artéria coronariana que está presente lá no meu coração, lá no meu tecido muscular, chamado de miocárdio. Isso aí vocês devem saber. Quando essa artéria, ela se entope por algum trombo, que geralmente é formado por gordura, né,
esse trombo ele se desprende e impede a passagem, o fluxo do sangue no coração. E aí o que acontece? Uma vez que está impedido, o fluxo é limitado, o músculo sofre com isso, e aí o paciente sofre um AVC, um IAM, o infarto agudo do miocárdio. Para amenizar as sequelas e na tentativa de reverter a situação, o médico faz um procedimento chamado de angioplastia. Consiste em colocar esse balonete aqui dentro da parede da artéria. Vocês percebem na primeira imagem aqui que ele vai, é fininho e depois ele infla, ele enche. Retira o coágulo da artéria, né, de forma manual, e aí permite a passagem do fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo ele é restabelecido. Isso para o caso de infarto. Então, aqui, como exemplos de cirurgia limpa, eu tenho as estéticas, eu tenho as cirurgias que envolvem o meu tecido cerebral, e eu tenho como exemplo também esse terceiro e último aqui, que é as cirurgias cardíacas. Em relação às potencialmente contaminadas, são as cirurgias que entram nos tratos respiratórios, genital, gastrointestinal e urinário, em condições controladas e sem contaminação acidental. Um exemplo de cirurgia potencialmente contaminada é a nefrectomia. Consiste na retirada de pedras, né, na região dos meus néfrons. Está aqui onde eu estou passando um mouse para vocês. Quem tem pedra nos rins, ou já teve, deve saber o quanto é desconfortante, o quanto dói. Eu já vi gente rolar no chão com crise aí de pedra nos rins. É Eu tenho triste. uma sobrinha que faz anos que sofre com isso, e ela já fez vários procedimentos e numa, numa pequena cirurgia que eles foram fazer, que é Uhum. agora não me vem o nome, professora, é aquela que é 3 furinhos só. É a laser, é? Não, ela não é a Geralmente essas são laser. É, não, essas são 3 furinhos, eu esqueci o nome dela, depois me vinha à mente, eu falo. Ela foi fazer esse tipo de cirurgia por esses 3 furinhos, né? Que eles furam, colocam as caneletas e eles puxam as pedras isso. através dessas caneletas. Só que no último momento, quando ele foi puxar o último cálculo dela, o cálculo cortou o vaso sanguíneo e causou uma hemorragia interna. E tiveram que fazer uma laparatomia, que é aquela cirurgia que abre debaixo do Abre peito até a todinho. pelve, de É. investigação de urgência. E eu entreguei ela no centro cirúrgico de meio-dia. Quando vieram me dar a notícia dela, era quase 9 da noite, eu já estava em tempo de pirar. E eu sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo, porque estava passando muitas enfermeiras com várias bolsas de sangue. Uhum. Os, com os suportezinhos, né, com bolsa de sangue, eu sempre cobrando notícia, sempre cobrando e falando que o médico vinha me dar notícia, e quando vieram me entregar ela para ir para o quarto, mas depois de ela ficar em observação, saiu da área de risco, né, 10 horas da noite. É muito complicado. Quem tem problema renal, as pessoas não levam a sério, mas as consequências são gravíssimas. Veridiana, isso. Exatamente. Eu já vi crise onde os pacientes, eles rolam mesmo no chão de tanta dor. É igual a os cálculos vesicais, né, que são os presentes na vesícula. Dói bastante, incomoda bastante. E E as também tem dores as são infecções de repetição, né, professora? como Quem se tem não cálculo renal tem tendência a ter infecções repetitivas, uma atrás da outra. como se não bastasse, né? As dores, o desconforto, ainda também tem que aprender a lidar com as infecções. Geralmente, esses procedimentos, o tratamento é cirúrgico, né? A remoção das pedras dos cálculos acontece de forma cirúrgica, que é para poder retirar e restabelecer as funções normais do órgão, né? Porque esses cálculos, eles impedem as funções do órgão. Por isso que os pacientes sentem dores. E toda vez que as pedras se movem, porque tem um tratamento também que é indicado para expelir a pedra, a saída através da urina, né?
E aí, toda vez que a pedra se move ou entra em contato com os uréteres, que são essas estruturas aqui, deixa eu mostrar na foto, são essas estruturas aqui, que descem dentro dos rins, que vai para a minha bexiga, toda vez que as pedras elas se movem por essas regiões aí, é uma dor insuportável. Então, o paciente, ele fica muito ruim mesmo, até... E outra coisa, para conseguir essas cirurgias, não é fácil, né? A lista de pessoas aí esperando cirurgias no SUS, pelo menos, era muito alta. Então, o paciente sofre bastante mesmo, que é para poder conseguir esses procedimentos cirúrgicos e, consequentemente, vir restabelecer aí suas condições de vida normais. Então, aqui são exemplos de cirurgia potencialmente contaminada por trato urinário. Em relação às cirurgias contaminadas, consistem, né, em feridas abertas acidentalmente ou cirurgias com quebra importante de técnica asséptica ou grande contaminação do trato gastrointestinal, biliar e urinário. Aqui, eu tenho um exemplo, onde eu estou passando meu mouse, embaixo do fígado, aqui é a minha vesícula. Vocês sabem qual é a função da vesícula, né? Se não, vou dizer para vocês brevemente. Ela, grosseiramente, a vesícula funciona como um liquidificador no organismo. Ela serve para emulsificar as substâncias. Faz parte, né, do meu sistema digestivo, juntamente com o suco pancreático, para auxiliar na digestão. Então, uma vez que a vesícula está inflamada, possui esses cálculos aqui, conforme mostra aqui nessa segunda imagem, o paciente, ele começa a se sentir inchado, né? Começa a se sentir nauseado, tudo, qualquer comida, ele não consegue fazer a digestão adequada, porque justamente esse órgão aqui, ele está comprometido, está cheio de cálculos, está aqui. Geralmente, a cirurgia para retirada desses cálculos vesicais não é uma cirurgia que traz risco ao paciente, muito pelo contrário, é uma cirurgia tranquila, geralmente demora em média 30, 40 minutinhos. O problema maior é o pós-cirúrgico mesmo, né? São as infecções, são os quadros hemorrágicos. Então, a cirurgia em si é uma cirurgia muito simples e a qualidade de vida do paciente tem que ser respeitado só a questão da alimentação mesmo, porque uma vez que você não tem mais a vesícula, todos esses alimentos gordurosos, né, que contêm óleo, para eles serem digeridos, não é mais digeridos como era anteriormente que você tinha sua vesícula. Quando você tira, geralmente a digestão ela fica um pouco comprometida. Aí a gente precisa ter cuidado mesmo com a alimentação, com a dieta, para não se sentir. Professora, saiu tudo aí, sumiu tudo, não estou ouvindo mais nada. Menina, Vamos ver se volta. Voltou? Voltou, gente? Oi, vocês estão me ouvindo? voltou sim. Voltou? Eu estou ouvindo. Obrigada. O meu. Pronto, eu estava falando em relação a esse órgão. Mas estou vendo a senhora. Acho que foi bug no meu. Vou sair e voltar. Tá vendo os slides, não? Eu não, estou vendo Gente, só a vocês estão senhora. conseguindo ver os slides? Pronto, agora sim. Mas alguém não Não, está dando para estão ver sim conseguindo o ver os slide. slides? E também ouvimos falar Pronto. ouvimos falar até o último da cirurgia contaminada, a questão da vesícula. Pronto. Então, como exemplo, vocês têm aí a vesícula ou qualquer outra cirurgia que envolva o trato gastrointestinal, por ser um ambiente contaminado, né? Então, toda cirurgia que envolva esse trato gastrointestinal, ela é tratada como uma cirurgia contaminada. Por quê? A gente sabe que a região do estômago, a região do intestino grosso e do intestino delgado é um ambiente onde a flora bacteriana existente lá é muito alta. Diferentemente o ambiente da minha região do coração,
da minha região do cérebro. Por isso que existem as classificações, né? A diferenciação entre cirurgia limpa, que é cirurgias que envolvem o meu trato cerebral, e a cirurgia contaminada, já é essas outras que envolvem o meu trato gastrointestinal. Pacientes que sofrem de doença de Crohn, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma doença onde as bactérias, elas rompem o tecido aí que forma o meu intestino delgado. E aí, uma vez rompido, né, esse tecido, o paciente sente bastante dor, pode vir, em casos mais graves, pode vir levá-lo a óbito. É uma doença crônica, não tem cura. Então, assim, cirurgias que envolvem todo este trato são consideradas cirurgias contaminadas. E em relação às cirurgias infectadas, esse é o quarto tópico. É um procedimento envolvendo trauma penetrante, recente ou tardio. Procedimentos que envolvem feridas contaminadas, feridas traumáticas de abordagem tardia, tecido isquêmico, presença de pus, de corpo estranho ou víscera perfurada. Então, o que diferencia, em especial, uma cirurgia contaminada de uma cirurgia infectada, gente, é isso aqui, é a presença de pus. Toda cirurgia que o campo cirúrgico tem a presença de pus, a gente trata como se fosse uma cirurgia infectada. Aí aqui, como exemplo, vocês com certeza já devem ter visto, quando o presidente de vocês disse que tinha levado uma facada nessa região aqui do O meu estômago, mesmo né? não. Do estômago não, perdão. Professora. Nessa região aqui do intestino grosso, né? O intestino grosso, ele tem uma função diferente do intestino delgado. O intestino delgado, a função dele é mais ligada na absorção dos nutrientes, dos alimentos. E o intestino grosso é mais a absorção de água e formação das fezes, né? Isso aí vocês sabem. Então, Professora, uma dúvida depois. Certo. Uma vez que ele levou uma facada aí nessa região do intestino grosso, o presidente passou, né, por uma cirurgia chamada de colostomia. A colostomia, ela consiste na formação de um estoma. Estoma, eu estou passando o mouse aqui, gente, é essa abertura que é feita aqui no meu intestino grosso. E todas as fezes, elas vão adentrar, elas vão ficar armazenadas nesse saquinho aqui, que é uma bolsa coletora, o nome disso, certo? Então, as fezes do paciente, ela fica armazenada aqui nessa bolsa coletora. E estoma é o nome dessa abertura aqui, que é feita no intestino grosso. E aí, o presidente Jair, né, o Bolsonaro, quando ele levou uma facada, ele disse que passou por esse procedimento aqui de colostomia. As fezes do paciente, elas vão sair através desse orifício aqui, chamado de estoma. Quem era que queria perguntar alguma coisa? Era eu, professora. Podemos considerar uma cirurgia infectada também a cirurgia de apêndice, desde que ela seja estrangulada? Com certeza. O apêndice só em estar, fazer parte do intestino grosso, ela já é uma cirurgia aí contaminada. E se tiver estrangulado, é uma cirurgia infectada. Quantidade de bactérias, de flora bacteriana é alarmante. E pacientes que sofrem a cirurgia, sofrem, né, por rompimento dessa parte do intestino, que vocês sabem que o apêndice é uma parte do intestino grosso, né? E aí o paciente que sofre o rompimento, há uma grande probabilidade de óbito, uma vez que essa flora intestinal, ela é extremamente formada por bactérias extremamente nocivas, né? E aí, se essas bactérias caírem na corrente sanguínea, a probabilidade de septicemia é muito alta. Então, a infecção, aí o risco de infecção é gigantesco. Mais alguém quer falar alguma coisa? Se não, vamos continuando. Gente, esse exemplo aqui, sim? Ai, meu Deus, eu tô atrapalhando a aula, mas foi uma facada mal dada. Até hoje eu não perdoo esse homem. Eu também. Eu também
Desculpa estar falando isso, gente. Eu acho que isso foi uma farsa. Ele não levou facada nenhuma, não. Mas, enfim. Ó, esse caso aqui é um caso de cirurgia infectada, porque esse paciente, ele colocou uma placa de titânio, caiu de moto e aí rompeu essa região aqui da minha tíbia, né? Tíbia e fíbula, ele quebrou 2 ossos. E aí, apesar de não envolver um trato, nem urinário, nem o gastrointestinal, né? A cirurgia, claro, que vocês estão vendo aqui, que foi na perna, mas aí o que aconteceu? A placa de titânio, o organismo rejeitou a placa. E aí começou a formar uma camada, né, de pus aqui muito grande. O paciente teve que abrir novamente a perna para poder retirar. E uma das formas que o médico viu de tratar isso aqui, uma vez que esse sítio aqui possui bactérias ativas, né, por isso que está aberto, foi fazer o procedimento através da cicatrização por segunda intenção, que aí você não fecha completamente a pele por sutura, não. Esse espaço aqui, ele está infectado, há uma presença muito grande. Aí, claro, vocês estão vendo vermelhinho, teve uma evolução muito boa já, o paciente já tinha tomando, fazendo tratamento com antibióticos, enfim. Não dá para ver toda a estrutura de purulenta, não. Mas eu trouxe como exemplo para vocês, porque foi um paciente que eu tive contato, inclusive esse curativo aqui, quem fez essa troca fui eu, aqui em Mossoró, na unidade de saúde, e aí a gente estava tratando. E vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui são. Aí vocês vão e perguntam, por que não suturou tudo? Porque está infectado. Esse curativo aí, essa perna desse jovem. Nessas fotos aí, está bem melhor. Mas o médico opinou, vou fazer a cicatrização, né? Através de segunda intenção, e não suturou todinho. Porque se suturagem, como dentro está infectado, tem bastante pus, não vai cicatrizar, né? Muito pelo contrário. As bactérias elas vão começar a se multiplicar e o paciente ele pode até vir a perder essa perna, perder esse membro. Então, a cicatrização ela se dá por segunda intenção e não é feito completamente a sutura. A gente limpa, conforme tem essa segunda imagem aqui, tem medicação aqui nessas gases, né? Coloca. Ó, aqui vocês podem ver, nessa aqui onde eu estou passando o mouse, tem gás lá dentro do ferimento mesmo, que é para, com medicação, que é para atingir aí fazer essa bacterapia, acho que o termo é esse, para a gente poder atingir aí o nosso objetivo, que é tratar e fechar essa ferida cirúrgica aqui. Isso aqui foi um procedimento cirúrgico. Alguém quer questionar alguma coisa? Se sim, fiquem à vontade. Se não, vou mandando as mensagenzinhas aqui, que eu vou acompanhando vocês pelas Professora, eu quero mensagens fazer uma também. pergunta. Sim. Cesárea, né? Elas são de alta contaminação? Parou. Eu não entendi, eu só entendi a cesárea. A cirurgia de cesárea, para ter o bebê, cesariana, elas são essas que é contaminada, a cirurgia? Não, a cirurgia cesariana, o médico ele não vai, ele não vai adentrar. Tá travando, não tô ouvindo Nem nada. infectada. É uma cirurgia limpa. E estão me ouvindo agora? Ouviram minha resposta, gente? Só Só a o gente só final da entendeu resposta. só agora. Agora o final. Só que é uma cirurgia Pronto, então, limpa. tudo Mas já bem, eu responde a repeti. pergunta. A cirurgia... Isso, pronto. Porque não há dentro. De novo.
Voltou, gente? Não, Problemas com a só internet. agora. Odeio. Dá Odeio essa para ouvir. internet. Gente, estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão aí? Sim. Tá travando. Voltou. Quando você começa a falar, aí trava. Não acredito, não. E agora? Agora dá para ver, dá para ouvir? Agora sim. Pronto, então vamos continuar. Qualquer coisa vocês falam. Se travar, se não der para ouvir, se não der para ver os slides, aí eu repito o que eu estava falando. Técnicas de limpeza. A limpeza visa promover o bem-estar do cliente e principalmente protegê-lo de possíveis infecções. A gente diferencia a limpeza em dois tempos. O primeiro chamado limpeza concorrente e limpeza terminal. Isso aqui parece algo simples, mas eu já vi em provas de concurso falando sobre esses tipos de limpeza aqui, viu? Então, limpeza concorrente é aquela que ocorre 2 vezes ao dia ou quando necessário. Limpeza diária é feita com água, sabão e detergente próprio, que são os detergentes enzimáticos, né? Objetivo é proporcionar o bem-estar do cliente e controlar as infecções. E a limpeza terminal é feita após transferências, altas e internações prolongadas e óbitos. Limpeza ou desinfecção que reduz sujidades e infecção. Consiste também na limpeza da cama, colchões, travesseiros, mobiliários e equipamentos. Então, especialmente, qual é a diferença de uma para outra? A limpeza concorrente é aquela que acontece várias vezes durante o dia. Por exemplo, paciente estava se sentindo nauseado e aí vomitou lá na enfermaria. Então, é feita a primeira limpeza, que é chamada limpeza concorrente. E essa outra limpeza terminal, geralmente é feita quando o paciente tem a alta, né? Ou quando ele vem a óbito, porque é uma limpeza que é feita lavagem das paredes, limpeza dos colchões, dos utensílios, enfim, é uma limpeza mais específica, não é só limpar o chão, como acontece essa limpeza aqui concorrente. A limpeza terminal, a necessidade de se estender um pouco mais, né, para fazer a limpeza aí das paredes, de onde o paciente estava, o leito por completo onde o paciente estava. Então, se eu perguntar na prova qual é a diferença entre um e outra, com certeza, por ser algo muito simples, porque eu considero esse assunto todo muito simples, porém, a orientação é que vocês não deixem para fazer o estudo de tudo isso um dia antes da prova, pode ser que vocês não lembrem, mas geralmente, pessoal, são conceitos simples que dá assim para a gente assimilar com facilidade. Em relação à assistência de enfermagem e controle de infecções, o serviço de enfermagem representa um papel relevante no controle de infecções por ser o que mais mantém contato com os pacientes e por representar mais de 50% do pessoal hospitalar. Os serviços médicos de limpeza, nutrição e dietética, lavanderia e auxiliares de diagnóstico e tratamento contribuem para a redução das infecções hospitalares. Aí a gente falou sobre o quê? A lavagem das mãos. É tão importante que tem um dia mundial voltado para a higienização das mãos. E aí a gente falou ontem também, né, o passo a passo, como é que é feita a higienização das mãos, e falamos também aí sobre o conceito de luvas, né, que são as luvas estéreis. Então, uma das principais medidas, se não a mais importante e a de mais fácil disseminação para o controle das infecções hospitalares é a lavagem das mãos. Não é à toa que existem aí na mídia, né, a disseminação para que as pessoas que não têm contato, não têm o álcool gel, por causa do custo, né, que a gente sabe,
que devido à diferença das classes sociais que no Brasil tem, que são gritantes, há pessoas que não têm condições de comprar álcool gel, né? Nem ter álcool de 70%. E aí, o indicado também para controlar o vírus da Covid é fazer o uso, né, o controle através de lavagem das mãos com água e sabão. Mas não é só passar a água e fingir que lavou, não, viu, gente? Tem que friccionar, senão não adianta de muita coisa, não. Isso serve até para a gente também. No hospital, existem comissões de controles de infecção hospitalar. É todo hospital que tem? Não. Tem unidades de hospitalares que não tem. Porém, todas deveriam ter. Deveria ter uma comissão responsável por fiscalizar como é que acontece, como é que ocorre aí a disseminação dos vírus, dos micro-organismos, dos fungos, das bactérias presentes aí no ambiente hospitalar. Então, essa comissão, ela é responsável por fiscalizar o nosso serviço, como é que está aí o manejo, né, como é que está acontecendo. Aí, quando eu falei para vocês a respeito do não colocar alimentos em locais inapropriados, é justamente porque se existisse uma comissão responsável por fiscalizar a gente, que no caso, onde não tem essa comissão propriamente dita, fica a critério do enfermeiro, né, que é o responsável por coordenar os plantões, para fazer esse processo de fiscalização. E aí, vocês, né, futuros técnicos, podem receber advertências se por acaso tiverem fazendo algo que contribuam para disseminar a proliferação de micro-organismos. E uma dessas coisas que contribuem é se alimentar em locais inadequados ou armazenar alimentos em locais inadequados. Por exemplo, aí eu utilizei lá a geladeira, que às vezes o pessoal faz vista grossa mesmo e acaba praticando esse tipo de coisa. Porém, vocês, né, futuros aí profissionais de saúde, não façam isso. Então, para que serve essa comissão de controle e infecção hospitalar, gente? Para diagnosticar e notificar os casos de infecção, identificar os riscos de infecção. Os riscos são aqueles que a gente viu também, risco químico, risco físico, risco biológico, inspecionar a correta aplicação de técnicas assépticas, como é que está sendo os procedimentos, se estão seguindo as recomendações antissépticas que deveriam, né? Avaliar e orientar a implantação de medidas de isolamento. Isso serve para aqueles pacientes que têm TB, por exemplo, que precisam ficar em isolamento, e realizar ou participar de atividades de ensino teórico e prático. A gente sabe que uma equipe preparada, uma equipe capacitada, diminui e muito, né, a disseminação de micro-organismos aí patogênicos, de micro-organismos que podem levar às infecções hospitalares. Eu dei um outro exemplo também, uma outra aula relacionada à limpeza aí dos materiais instrumentais, né? A má limpeza, a má higienização. Você imagina, você vai fazer um procedimento cirúrgico para retirar de uma vesícula e de quebra você ganha uma infecção hospitalar e pior que isso, você vem a óbito. Então, parece ser algo muito simples, mas não é. Levem isso para a vida de vocês e procurem fazer sempre aquilo que eu vou batendo na tecla, o que é correto. Isso aqui, essa comissão, ela é tão importante quanto qualquer uma outra qualquer um outro setor, uma outra atribuição dos outros profissionais. E uma vez que não tem, as pessoas acabam mesmo fazendo vista grossa e levando aí, empurrando as coisas com a barriga. Mas não façam isso, não sejam esse tipo de pessoa. Eu trouxe aqui para vocês também 2 questões para vocês me ajudarem a responder. É muito simples, é só um exercício de fixação, não é nada de... Acho que quem tiver tido a oportunidade de ter lido o material, ter dado uma olhada, com certeza já deve saber quais são as respostas aqui.
Então, a questão foi retirada da UFRJ, do técnico de enfermagem, olha só, viu? Da área de psiquiatria, e era uma questão lá que falava sobre biossegurança. Aí tem perguntando assim, são exemplos de materiais pérfuro-cortantes. A letra A, lâminas e lamínulas, algodão de retirada de punção venosa, comprimidos fora da validade e catéteres venosos. B, placas de Petri, pipetas, catéteres venosos e comprimidos fora da validade. C, lâminas de bisturi, lancetas, lâminas de barbear e ampolas de vidro. D, pipetas, tubos de coleta de sangue, algodão de retirada de punção venosa e sondas de aspiração nasoenteral. E a questão letra E, agulhas, catéteres venosos, ampolas de vidro e sonda de dieta enteral. Vocês chegaram a ver essa questão? Alguém chegou a responder? Sim, não, sim, não. Alguém? Não, mas eu acredito que seja Não, C, professora. Me corrija se estiver errada. Letra C, alguém discorda? Não tem como discordar, né, gente? Para vocês verem como é algo simples e que é cobrado, e questões como essas aqui empurram você para fora do concurso público se vocês não tiverem atenção. Então, é a letra C mesmo, lâminas de bisturi, lancetas, lâminas de barbear e ampolas de vidro. O que é que você tinha que saber aqui? O que são materiais perfuro-cortantes. Uma vez que você não sabe, não tem como você acertar a questão, né? E essa outra aqui, acerca da biossegurança para os profissionais de saúde, assinale a opção correta. A. Diversos micro-organismos são transmitidos na falta de cuidados aos profissionais de saúde, destacando-se o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, o Clostridio tetani, que é a bactéria lá do tétano, os vírus da hepatite B e C e o Plasmodium falciforme. Letra B. O uso de equipamentos de proteção individual não evita o risco de exposição do material biológico, como sangue e fluidos corporais. Letra C. As recomendações denominadas precauções padrão devem ser adotadas no atendimento a todo e qualquer paciente. Incluem a higienização das mãos, o uso do equipamento de proteção individual, vacinação contra a hepatite B e descarte adequado. Letra D. Os acidentes com pérfuro cortantes no reencape de agulha ou na sua manipulação são pouco frequentes para a equipe de enfermagem. E letra E. As doenças transmissíveis, transmitidas por gotículas, são mais difíceis de prevenir com o uso de máscara do que as que são transmitidas por aerosóis. Viram essa questão aqui e marcaram o quê? Marquei a C, professora. Eu marquei agora, que na realidade eu tive acesso à apostila agora há pouco. É a letra Bacana. C mesmo. Essa questão D aqui, pelo amor de Deus, né? Os acidentes com pérfuro cortantes no reencape de agulha ou na manipulação são pouco frequentes para a equipe de enfermagem. A gente viu que mais de 60% dos acidentes com pérfuro cortantes envolvem o reencape da agulha. Por isso que eu disse para vocês ontem, nunca jamais façam isso. A não ser que seja ainda ali no preparo da medicação. E aí sim você deve reencapar a agulha. Depois que foi feita a medicação no paciente, jamais a gente deve fazer isso, né? Então, aqui quem marcou a letra C acertou, parabéns. As demais, muito na cara, todas estão erradas, né? Só tem uma alternativa correta. Esse aqui seria o nosso último tópico desses slides aqui, para a gente começar a aula, o nosso segundo momento da aula de hoje. A norma regulamentadora NR5 classifica os riscos ambientais em 5 grupos. O grupo que vai de 1 a 5 e é identificado por essas coresinhas aqui. Eu vou dizer para vocês por que é importante identificar. Os riscos físicos é identificado pela cor verde, os químicos pela cor vermelha, os biológicos pela cor marrom, os ergonômicos amarelo e os 5, os riscos de acidentes, é na cor azul. Esses mapas de risco aqui, gente, que são feitos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver em algum ambiente, a intenção de fazer os mapas de risco é para que você possa orientar os trabalhadores mesmo aos riscos que eles estão submetidos a adentrar em um ambiente, adentrar em um espaço. Por exemplo, se a gente vai para um hospital, o risco
biológico, o risco químico e o risco biológico são os que mais estão presentes ali, devido a o número, né, gigante de micro-organismos que tem lá presente naquele ambiente. Então, seria interessante, seria uma forma de identificar esses riscos, colocando plaquinhas e colocando, e orientando risco químico, plaquinha vermelha, risco biológico, plaquinha marrom. Tá aqui, eu vou pular logo para cá, porque eu quero mostrar para vocês, em exemplo, isso que eu estou falando. Isso aqui é uma planta de um laboratório, e aqui vocês observam que tem bolinhas grandes e tem bolinhas menores. Essas bolinhas grandes, quanto maior for o círculo, maior o risco que o trabalhador ele está suscetível a desenvolver ali uma doença, né? E aqui vocês observam as cores. Aqui nesse departamento onde eu estou passando o mouse, é o departamento de sorologia. Então, isso aqui, esse mapinha de risco, ele me informa, né, através das cores e dos círculos, os riscos que o paciente, que o trabalhador, ele está submetido a adentrar esse espaço aí. O risco, por exemplo, biológico, que está aqui identificado por essa cor marrom, porque aqui é um mapa particular, né, de um laboratório. Então, as cores, as indicações que foram mudadas, não condiz com essas que eu coloquei aqui anteriormente, que são as cores universais, porque foi algo privativo, foi feita uma planta, né, de um ambiente privativo. Então, as cores, as pessoas denominam, mas é importante que você traga aqui as informações referentes às cores que você está numerando. Então, por exemplo, o risco biológico aqui está nessa corzinha marrom, e o círculo, observem que está bem alto. Então, quando eu entro num espaço como esse de sorologia, o risco de contaminação, de infecção que aquele ambiente pode trazer para a minha saúde é grande, porque quer dizer que a quantidade de micro-organismos patogênicos aqui, eles existem em uma quantidade grande, né? Então, a probabilidade de eu me contaminar, se não tiver cuidado, se não utilizar os EPIs necessários dentro de um ambiente, um espaço como esse aqui, é grande, né? Então, vou dizer grande, mas não, viu? Que eu já disse um monte de vezes. Mas aqui, o verdezinho está orientado por físico, o azul é o acidentes, e o amarelo aqui é ergonômico. O ergonômico, vocês sabem que está ligado à questão da posição inadequada, né? Uma coisa, aí eu dei o exemplo lá do paciente que você precisa dar banho no leito, por exemplo. Paciente, se for grande, se for pesado, a necessidade de você pedir ajuda. Com o tempo, a gente pode aí adquirir doenças na nossa coluna cervical. A lombar, né? São as famosas lombalgias. Então, eu pulei, que é para justamente exemplificar isso que eu estou falando para vocês em forma de imagem. Só para a gente complementar e encerrar aqui, mapa de risco é a expressão gráfica e distribuição dos riscos envolvidos em um processo de trabalho realizado em um ponto específico. Aí a gente tem o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3, que eu já falei sobre cada um deles, não vou repetir, em casa com calma vocês fazem essa leitura. E também tem o grupo 4 e o grupo 5. E aqui, gente, para a gente encerrar essa parte, nunca será demais lembrar do descarte correto dos materiais contaminados. Aí eu já falei também sobre esses tipos de resíduos aqui, estou batendo na mesma tecla, porque a gente insiste em fazer algumas coisas erradas, né? O descarte inadequado culmina aí com aquele acidente do Césio 137, que eu já falei para vocês na aula de ontem sobre o acidente radioativo, e também, não menos comum, que está acontecendo agora com o meio ambiente, é isso aqui. O uso de máscaras, né, e o descarte aí de forma inadequada. Isso daqui é uma imagem real, retirada agora no ano de 2021, onde essas máscaras cirúrgicas, elas acabaram indo parar aí no fundo dos oceanos. E aí a gente encerra essa aula esse momento de hoje, que se iniciou na aula de ontem, e agora, quem tiver algum questionamento, pode ficar à vontade para perguntar. Quem não, a gente vai passando adiante, que é para a gente entrar nesse segundo tópico aqui, que eu mandei para vocês já no grupo, que é a aula de hoje.
Vamos falar sobre a NR32. Alguém tem algum questionamento a respeito do assunto passado, pessoal? Eu estou aqui falando. Não, ninguém? Então vamos lá. Esse assunto aqui está registrado na plataforma de vocês, é o terceiro assunto, e com certeza ele vai cair lá na prova de vocês. E uma dica também, para as pessoas que entraram depois, eu vou repetir brevemente. Estava falando em relação à prova, né? A prova de vocês vai valer 8, gente. Atentem para isso. A prova de vocês vai valer 8. E aí são 8 questões. Cada questão vale 1 ponto. E tem uma questão que vale 2 pontos. E essa questão vai ser somada aos 8 pontos da prova de vocês. E aí a gente tem o 10, né? A última questão é justamente uma atividade avaliativa, que eu vou abrir no dia da prova, para vocês falarem a respeito da norma regulamentadora NR32, essa que eu vou explicar para vocês. Então, caprichem na resposta de vocês, para que vocês ganhem aí esses 2 pontos facinho. Então, espero que tenha entendido. Quem não entendeu, pode falar, que eu repito para vocês, tá? E vamos adiante. Norma regulamentadora, essa NR32, é uma norma, como o próprio nome já diz, funciona como se fosse um protocolo firmados para as instituições de trabalho. Então, todas as instituições que envolvem trabalho, que envolvem trabalhador, é necessário que se tenha uma norma para que as pessoas possam seguir e evitar os riscos de acidente de trabalho. No nosso caso, né, nosso caso da saúde, a nossa norma regulamentadora é a 32, mas para outros profissionais de outra área trabalhista, existem aí outras normas que regulamentam os serviços deles. Então, como a gente, claro, fala sobre técnico de enfermagem, fala sobre enfermagem, eu não poderia falar de outra que não fosse a 32. E tem outra coisa também. É quase que inadmissível que uma pessoa pague biossegurança, disciplina de biossegurança, saia da disciplina de biossegurança e nunca tenha ouvido falar da norma regulamentadora NR32. Então, não vai ser o caso de vocês, porque essa aula de agora é só para a gente falar sobre ela, tá? Então, ela tem aqui um enfoque voltado principalmente, especialmente para os trabalhadores de enfermagem. Para a elaboração da norma, um grupo técnico se reuniu, foi composto por uma equipe multiprofissional, né, eles se reuniram para fazer essas regulamentações de acordo com o nosso órgão responsável, que é a Anvisa. Através de dissertações de mestrados e teses de doutorado, essas recomendações elas foram criadas, isso em consonância, juntamente com a autorização também do Ministério da Saúde. A norma foi elaborada em novembro de 2005 e em abril de 2007 encerrou-se o prazo para os estabelecimentos de saúde se adequarem à norma. O não cumprimento, preste atenção, o não cumprimento implicará em advertências e multas aos que estiverem em desacordo com a nova legislação. Então, todos os ambientes de trabalho, nós, né, no caso da enfermagem, no caso da saúde, a gente se baseia pelo que diz essa norma regulamentadora NR32 aqui. E aí ela vai falar sobre como os profissionais eles devem se comportar, né, para reduzir os riscos de trabalho. E aí fala sobre os riscos físicos, os químicos, os ergonômicos e os biológicos, que a gente já falou anteriormente. Fala também sobre os rejeitos, né? E, enfim, a gente vai falar sobre um monte de coisa aqui ainda, viu? Eu tentei enxugar o máximo que eu pude, porque esse arquivo, ele é enorme, então não teria como eu trazer tudo para vocês, porque aí a gente ficaria lendo aqui até amanhã. Então, eu procurei enxugar e trazer os pontos mais importantes. Porém, ao final da aula, tem as referências lá. Quem quiser acessar o documento, pode para ler, né, ele todinho, é importante conhecer, saber que ele existe, porque é uma forma de nos respaldar também
aí no nosso serviço, no nosso ambiente de trabalho. Então, é importante que vocês conheçam, deem uma lida rápida, nos slides, claro, mas também procurem conhecer o documento por completo, conhecer o documento de forma integral. Aqui não tem como trazer ele todinho, porque aí a gente ia ficar falando a noite todinho, né? Então, vamos lá, NR32, ela aponta as responsabilidades do empregador e os direitos do trabalhador com relação à segurança e saúde. Apresenta também medidas de proteção que o estabelecimento de saúde e seus trabalhadores devem adotar para exercer suas atividades de maneira segura. Então, resumindo a norma, gente, ela aponta direitos e também aponta deveres do empregado e do empregador, para que juntos a gente possa reduzir os agravos, né, reduzir os acidentes de trabalho presentes aí no nosso serviço. Reduzir de que forma? Principalmente aí levar a, a informação para que as pessoas parem com o mau hábito de reencapar as agulhas, né? Isso é ainda um dos problemas mais enfrentados aí nos estabelecimentos e também contribui de forma significativa aí para o adoecimento dos profissionais de saúde relacionado às doenças infecto-contagiosas. O simples reencape da agulha, né? Então, o que é essa norma? É uma legislação do Ministério do Trabalho e Emprego que estabelece medidas para proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores de saúde, em qualquer serviço de saúde, inclusive os que trabalham nas escolas, ensinando ou pesquisando. Seu objetivo é prevenir os acidentes e o adoecimento causado pelo trabalho nos profissionais de saúde, eliminando ou controlando as condições de risco presentes nos serviços e nas unidades. Ela também recomenda, para cada situação de risco, a adoção de medidas preventivas e a capacitação dos trabalhadores para o trabalho seguro. Essas capacitações que deveriam ser ofertadas para a gente, para os trabalhadores de saúde, elas têm uma importância gigantesca, né? Profissional que tem conhecimento é um profissional capacitado, é um profissional que tem poder, né? Conhecimento é poder. Então, é bem interessante que, além da gente conhecer o que rege, né, a norma, é importante também que a gente cobre dos serviços públicos capacitações referentes aí a nossa área, né, a área da saúde. A gente sabe que quem escolhe saúde não deve deixar de estudar nunca, né? A quem a norma atinge? Não somente os empregados próprios do serviço de saúde, como também os empregados nas empresas terceirizadas, cooperativas, prestadoras de serviço, enfim, a todos os que trabalham na área de saúde. Então, a norma, ela está ligada a todo mundo que faz saúde, a todo mundo que trabalha na saúde. O descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho poderá provocar a aplicação e o pagamento de multa imposta por auditores fiscais de trabalho e da vigilância sanitária do trabalho. Quem descumprir as normas sugeridas poderá sofrer sanções. Então, o que é que quer dizer isso daí? Eu dei um exemplo também de um profissional que, fugindo um pouquinho da saúde, né? A questão dos profissionais que trabalham aí nas engenharias da vida. O povo não gosta de utilizar o protetor auricular, porque incomoda, porque isso, porque aquilo. Então, esse tipo de profissional, ele pode sim receber sanções, né, que são advertências, e, posteriormente, ele pode vir também a culminar aí em perca de trabalho, né? E, no nosso caso, não é diferente. Uma vez que a gente se nega, por exemplo, a utilizar a máscara porque fica sufocada, não vou utilizar a máscara porque eu fico sufocada, exemplo, eu já ouvi isso, viu, gente? E esse profissional, ele pode receber, sim, ele deve receber advertência, porque ele está descumprindo o que rege, né, a nossa norma aí regulamentadora, o nosso protocolo, que foi firmado através da Anvisa, o nosso órgão responsável por fiscalização,
e aí juntamente com o Ministério da Saúde. Então, o profissional que se nega a utilizar os EPIs, ele pode e deve receber aí advertências para que medidas cautelares elas sejam aí ofertadas a esse profissional, né? Uma vez que ele não coloca em risco somente a saúde dele, mas ele acaba colocando em risco a saúde coletiva dos colegas de trabalho e dos pacientes que estão ali adentrando aquele ambiente, tá? Então, existem os direitos, existem os deveres também, e é importante que eles sejam cumpridos. Elaborando a NR32. Esta norma norteia e facilita as ações de controle, ajustes e monitoramento por parte dos gestores, apontando os caminhos para se obter um trabalho harmônico, centrado na segurança e nos cuidados com os seus trabalhadores. O que a norma abrange? Situações de exposição de risco, aqueles riscos que a gente já falou sobre cada um deles, que são os biológicos, os químicos, os ionizantes, eu não coloquei aí, mas tem os físicos também, vocês sabem, né? Abrange ainda a questão da obrigatoriedade da vacinação do profissional de enfermagem contra tétano, DT, difteria e tétano, e hepatite B. Aí entra a importância que eu já falei para vocês sobre a carteira de vacina, né? Vale não somente para vocês, estudantes, mas é válido também para a gente enquanto profissionais de saúde. Em instituições privadas, geralmente a gente no setor público, infelizmente, é tudo muito assim, né? Muito corrupto, vai passando, vai empurrando com a barriga. Mas se vocês caírem em uma instituição privada, em um hospital privado, é provável que vocês percam, né, aí, a oportunidade de trabalhar, se não tiver com uma carteira de vacina em dias, né, sobre essas questões aí dessas vacinas. Então, atentem para isso também, né. O serviço público não deveria, porque é tão importante quanto, né, mas aí a gente acaba levando, empurrando com a barriga mesmo, diferente, mas no privado aí existem equipes, né, que controlam a contratação desses profissionais, e aí um dos parâmetros exigidos é a carteira de vacina, até porque se chegar um órgão de fiscalização, né, e cobrar isso dos profissionais e não tiver disponível da forma correta, a empresa ela pode sofrer aí multas, e isso, claro, o setor privado principalmente, ninguém quer, né? Em relação aos riscos biológicos, o que é que diz a norma em relação a esses riscos? São os trabalhadores mais expostos aos acidentes com pérfuro cortantes. Somos nós, né? Somos os profissionais, são os profissionais de enfermagem, os profissionais que mais tendem aí a desenvolver doenças em virtude desses acidentes aí causados por os pérfuros cortantes. A gravidade é a porta de entrada de doenças infecciosas graves e letais, como a hepatite B, C e o HIV. E aí ontem a gente falou sobre essas três doenças aí, né? Hepatite B, hepatite C e HIV. Por quê? São as mais comuns e são as que, teoricamente, contaminam mais a população. Então, nós, profissionais de enfermagem, estamos constantemente expostas a esses riscos aqui. E, principalmente, a se contaminar com esses tipos de doença aqui, que é a hepatite B, C e o HIV. A norma determina também que o empregado deve vedar a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos. Gente, se a pia é para lavar a mão, é para lavar a mão. Não é para lavar a garrafinha que você levou com suco, tá? É para lavar as mãos. Se tem a finalidade de limpeza de objetos, é outra história, né? Mas essas pias que tem no nosso ambiente, próximos aonde a gente faz o preparo da medicação, elas são para fazer o preparo da medicação e lavar as mãos. Não é para lavar a garrafinha que você levou com suco e quer lavar ali porque acha que não tem problema nenhum. Não façam isso, tá? O ato de fumar
o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho. Também é vedado. As pessoas que fumam procuram um ambiente adequado, que não é o ambiente hospitalar, para poder fumar, né? E em relação ao uso de adorno, vocês sabem, já devem ter sido orientadas também, que vocês não devem ir para o campo de estágio com brincos, com relógios, com pulseiras e afins, né? São os adornos. Adornos são brincos, relógios, pulseiras, broche, aqueles brochezinhos que tem um lacinho, um negócio, aquilo ali, nada daquilo ali é permitido, tá? O consumo de alimentos em locais não destinados para este fim, isso aí a gente já falou sobre isso. E também o uso de calçados abertos, uma coisa. Existem instituições que não permitem o uso do croque. Por quê? O croque, ele é fechado na frente, mas tem uns que não são. Esses nossos, os mais comuns, os mais usuais, eles são abertos atrás. Então, eles conferem proteção ao pé somente à frente, né? A norma entende que atrás o pé, a parte ali do calcânio, ela está desprotegida. E aí, você pode sim acabar se acidentando. Então, a determinação, se for seguida à risca, é que esses croquezinhos, eles não são os calçados adequados para a gente utilizar, não. O interessante é que a gente utilize o calçado completamente fechado. Os trabalhadores não devem deixar o local do trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades. A gente já falou sobre isso, já falei sobre o uso do jaleco. Não levem o jaleco para casa exposto e também não saiam por aí com o jaleco de vocês. Vocês podem, tá vendo? Ó, o que diz a norma aqui, receber advertências se tiverem esse mau hábito. E responderem isso de acordo aí com o que diz os nossos órgãos fiscalizadores, né? Nós aqui é nível Corém e também existe superior Corém, existe o COFEM, né? Em casos mais graves aí. Os equipamentos de proteção individual, EPIs, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em números suficientes nos postos de trabalho, ou seja, cada um tem que ter o seu, né? Os trabalhadores que utilizam objetos perfurocortantes devem ser responsáveis pelo seu descarte. Vocês que preparam a medicação, na hora de descartar, vocês são responsáveis por os objetos que vocês utilizaram. Então, procurem descartar no local adequado. São vedados o reencape e a desconexão de agulhas, né? Uma vez que foi feita, foi administrado isso no paciente, a gente não reencapa mais. A vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde. E aí a gente também já falou sobre esse tópico, que é a questão das 3 doses da DT e as 3 doses da hepatite B, que todo mundo que trabalha na saúde deve ter, né? Gente, então, assim, percebam que não é nada novo em relação ao que a gente já vinha falando nas aulas anteriores, não. E isso é tão importante, o que a gente vinha conversando é tão importante porque está tudo documentado aí, está tudo regulado através de um protocolo, que é este que eu estou falando para vocês. A gravidade dos acidentes com pérfuro cortante está em que ele pode ser a porta de entrada de doenças infecto-contagiosas graves e letais, como hepatite B, C e AIDS. São vedados o encape e a desconexão de agulhas. O objetivo deste item, claro, é diminuir a ocorrência de acidentes graves e a contaminação com pérfuro cortante. Parei aqui. Epidemiologicamente falando, a frequência de exposição é maior entre auxiliares e técnicos de enfermagem, quando comparados a profissionais de nível superior. Então, vocês, por lidar muito mais com a questão de administrar a medicação, vocês se contaminam muito mais do que a gente, né? A gente, assim, pessoas que têm aí a graduação. Entre 30% a 35% dos casos das exposições percutâneas estão associadas à retirada de sangue ou de punção venosa periférica. Ou seja, isso aqui
vocês não fazem, não. Desarreda, né? O dia todo, fazendo medicação e em locais que tem à disposição da gente, né? Um laboratório, a gente também faz uma retirada aí de sangue para fazer exames laboratoriais. Então, é principalmente através dessas duas formas, né, de trabalho que acontece aí os acidentes com pérfuro que a gente acaba se curando. Sobre os adornos, a proibição do uso de adorno deve ser observada para todo trabalhador do serviço de saúde, bem como daqueles que exercem atividade de promoção e assistência à saúde, exposto ao agente biológico, independente de sua função. São exemplos de adornos: alianças, anéis, pulseiras, relógios de uso pessoal, colar, brinco, broche, pinces. Esta proibição estende-se a crachás pendurados com cordão e gravata. Tem gente que gosta de andar com o oxímetro no cordãozinho, né, e anda lá com ele pelo meio do mundo. Aquilo ali é um objeto que proporciona a infecção cruzada. Por quê? Você passa de um paciente para o outro, bota no pescoço, leva para o outro, e assim você vai levando micro-organismos de uma área, de um setor para outro. Então, tudo que coloque pendurado no pescoço, vou falar assim para ficar claro, gente, não pode, certo? É vetado, a gente não deve fazer. Os médicos também não deveriam andar com, vou falar médico porque é quem eu vejo, né? Não devem andar com o esteto aí pendurado. O esteto é um objeto que pode levar a contaminação cruzadas aí para outros setores, porque utiliza um paciente, sai, vai para outro bloco, aí examina um paciente no outro bloco, aí vai para outro, e assim sucessivamente. Então, leva a contaminação micro-organismo de um paciente para o outro, além também de trazer contaminação para ele mesmo, uma vez que coloca o esteto pendurado, né? Muita gente acha até que o esteto eu acho que eles pensam que é um colar, por isso que eles utilizam, né? Eu não sei, mas enfim, vai entender, né? Então, os adornos não são autorizados, né? A gente não deve utilizar. Quando vocês forem para o estágio, vocês não vão com pulseiras, com relógios, né? Colares, brincos, principalmente, retirem tudo, porque eles servem como fonte de contaminação cruzada. A aliança, já tem se questionado bastante sobre o uso da aliança. A norma diz que não pode, né? É um anel entende-se que é um anel como qualquer um outro. Então, seria interessante que a gente não, por prevenção mesmo, não utilizasse, mas a aliança, ela é disseminada e é utilizada, as pessoas não utilizam, não sofrem sanções, não sofrem advertências por estarem utilizando a aliança no ambiente de hospitalar, não. Diferente de estar utilizando relógio, pulseira, aí sim. Mas a aliança é um objeto como se estivesse aí liberado, né? Pode utilizar a aliança. Anéis, não. Por que os anéis, não? Existem alguns anéis que têm as pedrinhas em cima, né? E aí aquelas pedrinhas, na hora de você calçar a luva, você acaba rasgando a luva. E aí não é interessante trabalhar com a luva furada, claro, né? E é por isso que o uso de anéis, eles são vedados. Em relação aos equipamentos de proteção individual, os EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. Eu falei para vocês, em uma dos nossos encontros já aí, sobre a reutilização da máscara, né? No início lá, pessoal, da pandemia, não tinha máscara para todo mundo, não tinha. E aí a gente é melhor reutilizar a máscara do que trabalhar sem máscara, ninguém merece, né? E aí a N95, que é essa outra mais complexa, é a responsável por filtrar, né, não permitir a passagem do aerosol, que é causado aí, grande transmissor do vírus da Covid, né? A gente utilizava ela mais de uma vez. É certo? Não, não é certo.
uma vez que a gente tinha contato com o paciente contaminado, a máscara possivelmente já estaria contaminada também, né? Mas, em virtude de não ter, graças a Deus esse período passou, em virtude de não ter esse utensílio, né, não ter esse EPI, para toda vez que a gente tivesse contato com o paciente COVID, poder fazer a troca, não tinha, a gente não tinha em quantidade suficiente, a gente acabou tendo que reciclar mesmo. E um problema maior, gente, é porque todo mundo estava querendo comprar, né? Pessoas comuns estavam utilizando aí a máscara cirúrgica, né? E essa outra também, a N95. É tanto que ela antes custava em média 5, 6 reais, no período da pandemia, eu vi farmácias vendendo por 35 reais. Então, as pessoas desesperadas, né? O vírus novo, tudo novo, informações novas, o pessoal começou a comprar e aí o fornecimento começou a ficar comprometido. E, consequentemente, não chegava até a gente, que lidava com o paciente que precisava desse EPI. E aí a gente era obrigadas, infelizmente, a ter que fazer essa reciclagem aí. Com cuidado, claro, né? Porque a gente sabe que a retirada dos EPIs era um dos fatores que mais estava levando aí os profissionais de saúde a se contaminar. Não era nem com o paciente, né, lidando com o paciente, porque uma vez que você está junto ao paciente, está aspirando, ou está auxiliando na intubação, como a gente está protegida, não acontece a contaminação, que a gente está com todos os EPIs. A contaminação acontece quando a gente vai se desparamentar, quando a gente vai retirar esses EPIs. E aí a gente acaba se contaminando. Aqui eu tenho um exemplo clássico aí da máscara N92, é essa azulzinha aqui. Professora, não está aparecendo, não. Tá não? Vamos aguardar um pouquinho para ver se volta. Voltou, gente? Vocês estão vendo agora? Voltou? Tá dando... Não voltou, não estou vendo, não. Estão me vendo? Agora tá aparecendo a senhora. Tá? Pronto. Então, eu acho que voltou, né? Gente, tá dando para entender, vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Sim, professora, tá dando. Sim, Bacana. Então, vamos lá. Essa aqui é um exemplo de máscara, né? Em 95, a gente vê que ela é toda diferente da cirúrgica. Com certeza vocês devem conhecê-la. Isso aqui, antes da pandemia, custava em média R$6. Depois da pandemia, foi aí para R$35, né? As máscaras de proteção devem ser individuais e inespecíficas ou agentes presentes. Exija uma só para você, tá? Né? Todo mundo tem que ter a sua. Em relação ao que diz a norma regulamentadora em relação aos riscos químicos. Aí os químicos, né, compreendem todos aqueles agentes que nós já falamos sobre eles, que se encontram na forma líquida, sólida, de plasma, de vapor, de poeira, de neblina. Enfim, vocês devem estar percebendo que não é nada muito novo daquilo que a gente já vinha falando, não. É apenas protocolado daquilo que a gente já vinha comentando nas aulas anteriores, né? Então, deve ser mantida a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos químicos utilizados. E todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado de forma legível, por etiqueta com o nome do produto, composição química, concentração, data do invase e de validade, data de fabricação, tá? E nome do responsável pela manipulação ou fracionamento. Assim, dessa forma que está aqui. Quando é na prática que a gente utiliza isso aqui? Eu vou mostrar para vocês. Tentem só para o modelo que a gente coloca, né? No caso aqui, álcool, mas podia ser PVPI, a data de fabricação, a data de validade e o profissional que fez aquilo ali. Na prática, eu acho, não sei se vocês conseguem ver essa imagem aqui. O nome disso aqui, gente, nos laboratórios de química, é conhecido por pipetas. No hospital, é conhecido por almotolias. Qual a diferença? Que nos laboratórios de química, ela vem fracionada. E aqui nos hospitais não precisa, fracionadas são numeradas, igual as seringas, por exemplo, aquela numeração ali.
Aqui, por exemplo, vem só a pipeta mesmo, né? A homotolia, desculpa. No ambiente de trabalho é a homotolia. No ambiente laboratorial, a nomenclatura muda, mas elas praticamente têm a mesma função, que é armazenar substâncias. O conteúdo deverá ser esvaziado e reposto um novo assim que vencer o período de exposição. Olha, na prática funciona assim. Eu falei para vocês sobre a clorexidina e o PVPI, que vem dentro de umas garrafinhas, que eu mostrei umas fotos também. Acho que foi ontem. A gente retira lá a clorexidina, né, e coloca dentro desse frasquinho aqui. A gente retira o PVPI daquela garrafinha e coloca dentro de um outro frasquinho aqui. Claro, não mistura, tá, gente? Frascos diferentes. O que é que a gente faz? Identifica dessa forma aqui. Se for PVPI, a gente escreve lá o nome, PVPI, coloca a fabricação que tem presente no frasco e a data de validade do frasco que você está utilizando. E aí o seu nome embaixo, que é você que for responsável por fazer aquela troca ali. Ou a reabastecer, né? Que vocês, técnicos, são responsáveis por fazer aí o reabastecimento dessas substâncias aqui. Então, sempre que vocês forem reabastecer, o conteúdo que tiver dentro deve ser desprezado, descartado, e aí vocês colocam um novo. Isso é a cada vez que necessitar, né? Depende da utilização. Se tiver seco, a gente vai lá e repõe o novo conteúdo, tá? Então, é o que diz aqui nesse primeiro tópico. No segundo, deverá conter nome da solução, data e validade do profissional responsável que fez a troca. No terceiro, a troca deverá ocorrer no máximo com 15 dias e no mínimo 7, a depender da solução. E os frascos não devem ser utilizados com outro fim ou com outra finalidade. Então, supondo que vocês vão trabalhar aí num hospital e cheguem e se deparem aqui com a homotolia e tenha lá a data de validade expirando, né? No caso, hoje, 21/5, vou utilizar exemplo como se fosse hoje. Aí tem PVPI dentro desse frasco aqui, supondo que tenha PVPI dentro do frasco. Então, a gente retira o conteúdo que tem aí dentro, despreza, pega um novo, coloca, reabastece e data com o nome do profissional que fez a troca, a data e a validade. A validade a gente modifica para mais 7 dias adiante. Então, se eu fiz a troca hoje, por exemplo, eu vou fazer a próxima troca dia 28. Então, eu coloco a data de validade fabricado dia 21/5 e a data de validade até o dia 28/5. E quando for no próximo plantão, o colega que vê, que está vencendo, ele vai lá e faz a substituição e faz a troca. De modo que mantenha sempre, né, as homotolias no prazo de validade correto e que tenha aí o conteúdo, para que quando a gente precisar ter, né, não começar a correria para saber onde é que está. Entenderam, gente? Se não, fala que eu repito, tá? Em relação às radiações ionizantes, outro tópico que a NR32 traz para a gente. Infelizmente, não tem jeito, é assim mesmo que a gente tem que passar por ela, né? Essa explicação ela é muita leitura mesmo, porque o documento é um protocolo, né? Então, não tem outra forma da gente poder abordar isso se não for abordando os tópicos que tem o protocolo. Por isso, a leitura. O que eu estou tentando trazer é aproximar a leitura daquelas situações práticas em que a gente vive, né? Por exemplo, em relação aí às soluções químicas, né? Na rotina do nosso serviço. Então, como exemplo, eu trouxe as homotolias. Em relação às radiações ionizantes, só para ler aqui o conceito, ionizante é um risco físico. Considera-se risco físico a probabilidade de exposição a diversas formas de energias. Aí também nós já falamos sobre os ruídos, né? O pessoal que trabalha aí na UTI, que fica com aquele buzinado daquelas bombas o tempo todo. Imagine 10 monitores cardíacos apitando, todos de uma vez, 10 bombas de infusão, 10 ventilador mecânico, geralmente são 10, né? O número de leitos que a gente tem disponíveis nas UTIs.
Tem UTI que é maior? Tem. Então, é mais equipamento, subir todinho, pipi no ouvido da gente, né? Então, aí é um risco físico. E também tem a questão dos profissionais que trabalham aí no raio-x, né? Que eles sofrem aí, eles recebem uma quantidade de radiação grande, né? Por estarem expostos no ambiente aí do trabalho que eles desenvolvem suas atividades, né? Vocês sabem qual é a diferença de radiação ionizante para radiação não ionizante? Se não sabem, radiações ionizantes são essas em que a gente utiliza para fazer a leitura dos raios-x, né? E as não ionizantes são essas de micro-ondas, de rádio, é outra coisa. É só para conceitos que são parecidos, aí, quando eu falo, eu me vem à cabeça sobre essa diferença. Então, só para retirar a dúvida de vocês mesmo, mas isso entra na parte da física e não tem nada a ver com o nosso conteúdo. É só para a gente ir esclarecendo para não ficar dúvidas mesmo, tá? Então, continuando o primeiro tópico aqui, permanecer nessas áreas o menor tempo possível para a realização do procedimento. Gente, vocês vão deixar o paciente para fazer um raio-x? Não entrem na sala do raio-x, não. Saiam e deixem o paciente com o técnico do raio-x lá, né? A gente não precisa receber aquela radiação, não, tá? Até porque, geralmente, não tem um colete para a gente, só tem um colete para o paciente e para o técnico que está lá, que são aqueles que são os EPIs que a gente precisa para poder fazer o raio-x. Então, não vão se submeter a receber radiação sem necessidade. Deixa o paciente na sala, bonitinho, sentado, deitado, enfim, como der, de forma segura, né, para que ele não caia, claro, e aí em seguida vocês saem da sala, tá? Ter conhecimento do risco radiológico associado ao seu trabalho, usar EPIs adequados para minimizar esses riscos e estar sob monitorização individual de dose de radiação. Isso aqui é para esse último tópico aqui, é para os técnicos de radiologia. O pessoal que faz radiologia aí, eles devem ter um aparelhozinho chamado de dosímetro, eu até já falei também para vocês. Esse aparelho, ele identifica a quantidade de radiação que o trabalhador ele pode ser submetido. Por quê? Radiação acima do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, o trabalhador ele fica exposto, pode vir a desenvolver problemas, né, de pele, diversos aí problemas de saúde relacionados à exposição a essas radiações aqui. Toda gravidez confirmada deve ser afastada das atividades, né? Isso aí é para os profissionais técnicos de radiologia que estão no serviço e que, porventura, vieram a engravidar, né? Uma vez confirmada a gravidez, esses profissionais eles devem ser afastados do serviço. Risco com radiação. A sala de raio-x deve dispor de sinalização visível na face exterior das portas de acesso, contendo o símbolo internacional de radiação ionizante, acompanhando as inscrições raio-x, entrada restrita ou raio-x, entrada proibida a pessoas não autorizadas. São aquelas plaquinhas que existem lá nas portas, né? Elas não estão ali por acaso. Elas estão ali para identificar que aquele ambiente ali é um ambiente onde há riscos aí de radiação, né? Riscos físicos. Sinalização luminosa vermelha acima da face externa da porta de acesso, acompanhada do seguinte: aviso de advertência quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. Isso com certeza vocês sabem, né? A sinalização luminosa deve ser acionada durante os procedimentos radiológicos. Aí aqui eu trouxe um exemplo. Quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. Então, a gente deixa o paciente na sala de raio-x e faz carreira, que é para não receber essa radiação. E aí, quando a luz estiver vermelha, nunca, jamais a gente deve adentrar nesse espaço. Cuidados com resíduos, que diz a norma regulamentadora relacionada aí aos resíduos. O que são resíduos, né? Se perguntaram, aposto que vocês se perguntaram, o que danado é resíduo?
Então, pronto. Resíduos é o material contaminado, né? O lixo são os resíduos. Eles devem ser colocados em sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde e devem atender os dispostos da norma. Aí aqui tem a numeração da norma. Preenchidos até 2/3 de sua capacidade, porque tem gente que coloca o lixo, né, até uma forma que não dá nem para fechar o saco. Então, tá errado essa conduta. O saco ele deve ser preenchido até 2/3, né, para que o conteúdo que esteja dentro, ele não seja exteriorizado. Também devem ser fechados de tal forma que não permita o seu derramamento, mesmo que virados com abertura para baixo. Aí, como exemplo, aí apresento isso que vocês já viram, o Descarpac, né, que é essa caixinha aí. Os recipientes destinados à coleta de material perfluorocortante, o limite máximo de enchimento deve estar localizado 5 centímetros abaixo dessa linha aqui. Eu não sei se aí dá para vocês visualizarem uma linha que tem aqui onde eu estou passando meu mouse. Mas é o seguinte, gente, essas caixinhas, elas não, quando estiver enchendo, a gente não deve encher todinha de forma que não caiba mais nada, né? Não é correto fazer isso. O correto é que quando o lixo atinja essa marquinha aqui onde eu estou passando o mouse, ó, a gente faça o fechamento dessa caixa e faça a substituição. Só que eu vou dizer para vocês, na prática é assim que acontece? Infelizmente, não, né? Quando não está cabendo mais lixo aí, o que é que a gente faz? Pega a caixa e sacode assim a caixa, que é para ver se cabe mais um pouquinho, né? Está correto isso? Não, não está correto isso. Mas o que é que acontece? Sabia que no ambiente público falta essas caixinhas aí? Infelizmente, e não é porque não tenha dinheiro, é porque é muita gente para desviar o dinheiro, né? Então, quando ele vem chegar até a gente, não tem mais nada. E aí acontece, sim, da gente, às vezes, ter que reciclar uma caixa para colocar esse material perfluorocortante, que são as caixas de papelão convencional mesmo, né? Passa fita na caixa todinha, faz a abertura e identifica para poder a gente fazer o descarte do material. É certo? Não, não é certo. Deveria acontecer? Não, não deveria acontecer. Mas acontece, Luana? Acontece e muito, mas infelizmente, né? Então, se chegar um órgão para fiscalizar isso, pode ser os trabalhadores não, né? Porque aí já não é algo competência nossa, mas a direção do hospital pode responder, sim, e aí o gestor, né, ele pode se advertir. Cuidado com refeições. O que diz a norma em relação às refeições? Gente, eu acho que tá dando para entender, mas se não tiver, pode ir falando comigo, porque aqui na minha tela eu não vejo vocês, eu só vejo os meus slides, tá? Então, se tiver alguém falando alguma coisa, abra o microfone que é para me saber. Não, Tá? só não está aparecendo os slides, professora, para gente. Não acredito, não. A mim tá. Vou dar um tempinho para ver se está aparecendo. Está aparecendo? Voltou? Cuidado com refeições. Pronto, cuidado com refeições. O que diz a norma regulamentadora em R32 em relação às refeições? Vamos lá. Trata da questão do refeitório e refeições. Sim, a ANR reservou importante atenção ao trabalhador no quesito alimentação, em que determina que é proibido aos trabalhadores ingerirem alimentos no local de trabalho. No local de trabalho que não é o adequado, né? No caso, a Copa. Quando ela fala ingerirem alimentos no local de trabalho, gente, é nos corredores. Então, na sala de medicação, né? Não pode se alimentar ali. Os lavatórios para a higiene das mãos devem ser providos de papel toalha, sabonete líquido e lixeira com tampa de acondicionamento por metal. Na prática, vocês acham que isso aqui acontece? Acontece, tem alguns locais que acontece, mas é sempre? Não, às vezes falta o papel higiênico, às vezes falta o papel toalha,
às vezes eu nunca nem vi papel toalha, às vezes, enfim, a gente vai levando, né, da nossa forma, tendo os nossos cuidados e nos prevenindo, mas o serviço público, infelizmente, como eu disse para vocês, né, muita gente para desviar tudo, então faltam algumas coisas para a gente mesmo. Mas o que diz a norma é que nós temos direito a ter sabonete para lavar as mãos, papel toalha para enxugar. Não é uma toalhinha, porque aquilo ali é no ambiente hospitalar, a gente não pode, não deve utilizar aquilo ali, né? Imagine uma toalhinha coletiva, com a quantidade de micro-organismos que não é perpetuado, né? É gigantesca, então isso não acontece. São papel toalha, deve ser papel toalha mesmo. E lixeira com tampa, aquele com pedalzinho, que você não precisa tocar na lixeira, né? Ali é um ambiente completamente contaminado também, um objeto. Porém, às vezes não tem nem a lixeira, quem dirá o pedalzinho aí para a gente pisar na lixeira, né? Mas, enfim, a gente precisa conhecer o que é correto, que é para a gente começar também a poder cobrar, né, nos nossos gestores melhores condições de trabalho, porque é um direito que nós, quanto trabalhadores, temos. E eles não fazem mais que o dever de cumprir isso para a gente, né, e garantir isso para a gente. Então, a NR 32 garante ao trabalhador a capacitação em relação ao processo de trabalho, reserva especial atenção para esta questão, demonstrando toda a preocupação em fazer com que o trabalhador, por meio de sua efetiva capacitação, possa minimizar os riscos provenientes do exercício profissional. Aquilo que eu já falei para você. Na norma, existe um parágrafo que fala sobre os cursos de capacitação que devem ser ofertados para a gente, né? Importante que quando vocês estiverem aí no serviço de vocês possam pedir, possam conversar com a coordenação, com a direção do ambiente hospitalar, da atenção básica em que vocês estão inseridas, para que a gente possa cobrar mesmo essas capacitações, que é para continuidade dar continuidade à assistência, né? Então, isso é um direito que nós, enquanto funcionários públicos, nós temos, né? Essas capacitações, elas deveriam ocorrer com maior frequência. Uma vez profissional capacitado, né, a gente contribui de forma significativa aí para a melhora, para a estabilidade do quadro dos pacientes, né? Profissionais capacitados contribuem de forma significativa para a restauração da saúde do paciente, proporcionando, além da recuperação, a continuidade do cuidado. Claro, né? Conhecimento é poder. O que diz a norma em relação o risco da ergonomia, lá eu ia dizer físico, o risco da ergonomia, né, que são as doenças aí ocupacionais relacionadas à má postura, né, a postura inadequada no ambiente de trabalho. Os equipamentos e meios mecânicos utilizados para transporte devem ser submetidos periodicamente à manutenção, de forma a conservar os sistemas de rodízio em perfeito estágio de funcionamento, manter os ambientes de trabalho em condições de limpeza e conservação. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar em uma ambulância. Se sim, aquelas antigas, né, as que estão aí no CES, em circulação há mais tempo, gente, tem algumas que são um estado caótico, né? Infelizmente, alguns gestores não têm o cuidado de fazer as revisões periódicas desses transportes, né? E aí, alguns são enferrujados, o toque acidental a gente pode se cortar, se machucar, enfim, são acidentes, né, que ocorrem aí no nosso ambiente de trabalho. Então, como se já não bastasse as doenças secundárias aí da vida, a gente também tem que aprender a lidar com esses tipos aí de equipamentos, né, que ainda estão em circulação e que, infelizmente, a gente precisa se submeter porque precisa deles, né? Os trabalhadores dos serviços de saúde devem ser capacitados para adotar mecânica corporal correta na movimentação de pacientes ou de materiais, de forma a preservar a saúde e a integridade física.
esse parágrafo aí de respeito à questão da forma como a gente se comporta, né? A maneira adequada, até de se sentar, não se sentar de forma inadequada. Também tem um espaço, eu vou falar para vocês, para exemplificar esse parágrafo, é a questão do descanso da gente, descanso de vocês. Quando vocês estiverem no serviço de saúde de vocês, pessoal, vocês vão perceber que não temos cadeiras, poltronas, nem sempre temos poltronas para se sentar confortavelmente, né? Então, o que acontece? À noite, existe uma escala formada entre vocês mesmos, né? Vocês se reúnem lá no consenso para fazer a divisão dos horários. Então, por exemplo, uma pessoa, um técnico X fica no primeiro horário, que vai de meia-noite a 2 horas da manhã. Outro fica de 2 às 4 da manhã. O terceiro fica de 4 às 6, e às 6 todo mundo volta, né? E aí, nesse período em que vocês precisam estar acordada, no horário de vocês, o local que a gente tem para se sentar, para a gente esperar se por acaso vai aparecer algum paciente ou não, porque a gente tem que estar ali pronta, né? Cadeiras mesmo dessas normal que a gente se senta, essas cadeiras brancas, para ser feliz. Então, imagine como é que não fica a coluna da gente, né? Fica um S mesmo. Descansar numa cadeira dessa, ninguém merece. O que deveria ter, o que deveria ser proporcionado para a gente, né? Poltronas ou até cadeiras mais confortáveis, para que a gente não não precisasse passar por esse tipo de situação e futuramente desenvolver aí uma doença ocupacional. Mas na prática, não é sempre que nós temos esse serviço, né? E aí a gente acaba se submetendo a esses tipos mesmo de situação. Então, nossas referências, gente, deem uma olhada nesses sites aqui, contém muitas informações interessantes, foi onde eu retirei a aula de vocês. Isso, enxugadamente, né? É o que diz a norma regulamentadora, eu retirei a aula desse documento aí, disponibilizado pelo Corém, e aí, se vocês quiserem, vocês podem ler ele de forma integral, que é um pouco maior. Como eu disse para vocês, tentei enxugar e trazer os pontos mais interessantes, porque os que falam mais, né, no nosso ambiente, que está voltado para a gente, enquanto enfermeiros, enquanto saúde. Então, eu não falei sobre toda a norma, porque ela desprende para outros setores, né, de trabalho, mas aqui interessa para a gente essa NR32 mesmo, que nos auxilia, nos orienta sobre todo o processo de trabalho, sobre os riscos ocupacionais e sobre o que a gente precisa fazer para evitar esses problemas relacionados à saúde do trabalhador. Então, deixa eu botar aqui, é isto. Se vocês tiverem algo a acrescentar, algo a perguntar, fiquem à vontade, tá? E dúvidas, conversem comigo para eu entender vocês. Mais uma vez, aula top, professora. Muito boa explicação, tá? Parabéns.